Olá, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas, todas aquelas pessoas que nestes momentos estão nos assistindo por meio deste meio de comunicação tão importante que Deus tem permitido. Agora, por causa da tecnologia, Ele tem permitido esta grande bênção, porque com isso aqui conseguimos nos comunicar com todas as pessoas. Eu sei que também alguns irmãos e os meus irmãos lá na Europa, lá na Espanha, que também estão sofrendo, algumas pessoas. Eu fiquei sabendo que há muitas pessoas que têm ficado doentes, mas também têm me contado os milagres e as bênçãos que o Senhor tem lhes dado, as curas que Deus tem feito contra este vírus. Isso eu agradeço ao Senhor porque é a sua promessa que Ele diz que Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar daqueles que seguem Ele. Então nós estamos hoje aqui reunidos para glorificar ao Senhor, para continuar glorificando Ele, porque eu sei que todos vocês estão orando nas suas casas, estão orando em família. E eu também sei que o Espírito Santo está se manifestando entre alguns. Alguns têm recebido o batismo com o Espírito Santo, outros tiveram sonhos, visões, outros têm profetizado. Tudo isso me contaram e eu agradeço ao Senhor pela sua manifestação, porque Deus não tem nos deixado sozinhos. Então, agora neste momento, hoje, vamos estar meditando na palavra do Senhor, vamos fazer umas leituras bíblicas. Mas antes de fazermos as leituras bíblicas, vamos cantar ao Senhor um hino e vamos cantar ao Senhor esse hino, assim, sem a música. Vamos cantar o hino 235 que diz: Perto de ti, Senhor. Então, todos lá podem se sentar e assim vamos estar cantando este hino. E fiquem confortáveis vocês para que possamos meditar no Senhor. Vamos cantar este hino para que nós consigamos praticar as nossas gargantas. Praticar as nossas gargantas para glorificar ao Senhor e para louvar ao Senhor. Olhem que esse tempo todo também tem servido para que as pessoas meditem e reflitam no Senhor, para que as pessoas lembrem de Deus e para que também as famílias se unam. Bem, é para acordar em muitos aspectos. Nós, os que conhecemos a palavra do Senhor, bem, nós agradecemos ao Senhor pela sua presença, pela sua manifestação conosco. Mesmo que não consigamos nos congregar na congregação, mas Deus está se manifestando com cada um de nós no privado, pessoalmente, e isso é muito formoso porque nós sentimos que não estamos sozinhos, mas Deus está conosco, agradecemos ao Senhor. Então vamos estar cantando este hino 235, Perto de ti, Senhor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti.
alma gozará cerca de ti. Bendito e louvado o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. É assim, perto do nosso Deus, perto do Senhor. Ele nos ouvindo, as nossas orações, o Senhor vendo as necessidades que nós estamos passando constantemente, vendo o sofrimento, tudo aquilo. E Deus, na sua misericórdia, Ele vai ter compaixão de nós. Agradecemos Ele. Então, vamos estar lendo Bíblia. Hoje vamos estar lendo bastantes capítulos. Aqui, vamos abrir a Bíblia em Mateus. Em Mateus, capítulo 13. Vamos estar lendo ao respeito das parábolas. Das parábolas que foram o jeito ou uma das principais formas como o Senhor Jesus Cristo usou falando ao povo judeu naquela época, naquele então, mais de 1000 anos, quando o Senhor esteve na terra, se manifestando, Ele sendo Deus, diz que por um momento Ele se fez carne para morar com os seres humanos. E Ele lá, então, falava por parábolas, por figuras retóricas, somente, bem, com uma finalidade, que tudo isso nós vamos ver hoje. E como eu dizia para vocês, vamos ler bastantes versos. Aproveitemos o tempo para ler a palavra de Deus. Deus sempre diz, o Espírito Santo sempre nos diz, leiam a Bíblia ou esquadrinhem a minha palavra, o Senhor diz. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos esquadrinhar, aprofundar, vamos analisar, vamos lembrar o que o Senhor fez, o que o Senhor disse, o que Ele ensinou, tudo que Ele deixou aqui, para que nós fiquemos lembrando disso e façamos a nossa vida diária. Então, diz em Mateus 13, no verso 1, diz: naquele mesmo dia saiu Jesus de casa e assentou-se junto ao mar. E juntou-se a ele muita gente, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então, naquele dia, eles foram para o mar, não para desfrutar nem para se bronzear, mas para bronzear o espírito, a doutrina, a palavra do Senhor. Diz que o Senhor entrou num barco para que as pessoas não ficassem em cima dele, e ele esteve lá nesse barco meio longe, mas lá ensinando. E no verso 3 diz, e lhes falou de muitas coisas por parábolas, e entre essas parábolas lhe disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra funda. Mas quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Porém, uma parte caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou aquele que disponha o seu coração para acreditar em Deus e aceitar a palavra do Senhor, então vai entender, vai compreender o que o Senhor está lá dizendo nesses momentos. É isso que significa o que tem ouvidos para ouvir. No verso 10 diz, então aproximaram-se os discípulos e disseram, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, ao restante das pessoas que são ouvintes e que com certeza haverão incrédulos, rebeldes, nécios, duros de coração que não merecem, eles não lhes é dado ou não lhes é permitido que saibam e apreendam com facilidade os mistérios do reino dos céus, porque eles não merecem. É por isso que o Senhor lhes deu essa resposta aos seus discípulos.
disse para os seus discípulos, vocês sim, eu estarei lhes fazendo conhecer os mistérios, mas para eles não. Eles vão conhecer os mistérios quando eles dispuserem o seu coração, quando eles se converterem verdadeiramente a Deus e queiram agradar e obedecer ao Senhor, então aí vão ser revelados esses mistérios. No verso 12 diz, porque aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Fazendo entender o Senhor que quem tem fé, amor pelas coisas de Deus, desejo por aprender de Deus, para ele Deus vai lhe dar mais conhecimento, vai lhe dar mais revelações, mais bênçãos. Mas quem não tiver, aquele que tem, ainda aquilo que tem, essa pouquinha fé ou essa pouquinha crença que ele tem em Deus, de dizer, Deus existe. Eu tenho ouvido que Deus existe, eu ouvi que as pessoas falam para Deus. Então, essas pessoas aí que acreditam só um pouquinho, mas não confiam tanto, mas não clamam, não oram a Deus no momento da necessidade, mas acreditam um pouco. Então diz, até aquilo que tem, essa pouquinha fé ou crença em Deus, diz que lhe será tirada. No verso 13 diz, por isso falo-lhes por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Isso é algo que o profeta Isaías, quando Deus falou com o profeta Isaías, dizia para eles, fala com esse povo, mas eles não vão entender. Porque eles são surdos, porque eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Então, no verso 13, o Senhor Jesus lhes diz aos seus discípulos, por isso que eu falo com eles por parábolas, porque eles são duros de coração, eles são incrédulos, eles são rebeldes, nécios. Então, no 14 diz, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, certamente ouvireis e não entendereis, olhareis e não vereis em absoluto. Porque o coração deste povo está endurecido e, com os ouvidos, ouviram de mau grado e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Esse foi o motivo ou o propósito que o Senhor Jesus Cristo tinha de falar somente pelas parábolas, para que eles tivessem muita dificuldade de entender e compreender, porque eles eram duros de coração. E eles não obedeciam à palavra de Deus, eles não se submetiam à vontade do Senhor, aos mandamentos. E é por isso que diz, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Continuamos aqui no verso 16. Mas bem-aventurados sejam vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade, então o Senhor está lhes dizendo aos seus discípulos que eles são bem-aventurados porque eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo, ouvindo a sua doutrina e eles estavam prestando atenção, ou obedecendo, ou acreditando na palavra do Senhor. Então, por isso lhes diz, vocês são bem-aventurados. No verso 17, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então diz, em verdade, o Senhor Jesus lhes dizia, em verdade eu vos digo que muitos profetas na antiguidade, profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, Eliseu, todos aqueles profetas da antiguidade, eles profetizaram e Deus falava com eles e lhes dava as revelações e eles levavam a mensagem para o povo, mas eles desejavam ver esse Messias, ver esse príncipe de paz, ver esse Emanuel, ver esse Senhor e Salvador que viria e que ia salvar a humanidade. Eles desejavam ver Ele, eles profetizaram do Senhor Jesus Cristo e desejaram ver o Senhor e nunca viram Ele. Desejaram ouvir ao Senhor e também nunca ouviram Ele. Enquanto, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo disse para eles, vocês estão vendo como vocês, os meus apóstolos, estão comigo? Vocês ouvem a palavra que eu estou lhes ensinando.
Vocês ouvem tudo que eu falo, então vocês são bem-aventurados, diz. Porque na antiguidade os profetas, os justos, desejaram me ver, desejaram me ouvir e não conseguiram. E vocês sim, são bem-aventurados. Glória ao Senhor. E nós também hoje em dia, irmãos, nós também dizemos a mesma coisa. Nós dizemos somos bem-aventurados, porque nós temos hoje a presença do Espírito Santo. Temos hoje a presença do Espírito Santo, temos os sonhos, as visões, a profecia, a manifestação de Deus em nossas vidas. Sentimos esse Deus vivo de poder. Temos ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso advogado, como nosso intermediário, como nosso intercessor. Nós oramos com Ele, oramos para o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e Deus nos ouve. Nós temos esse privilégio. Nós poderíamos dizer que assim como naquela época os apóstolos viram o Senhor e ouviram Ele, hoje nós ao Senhor não conseguimos ver Ele fisicamente, mas sentimos Ele espiritualmente. E Ele fala conosco, Ele nos dá revelações e agradecemos ao Senhor que essa é a presença dEle que nós desfrutamos no dia de hoje. Então nós também podemos dizer que somos bem-aventurados. E seguimos aqui. Depois o Senhor Jesus Cristo começa a dar a explicação dessa parábola do semeador. No verso 18 diz: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouvir a mensagem do reino, ou o evangelho, que é a mesma coisa, e não a entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Nós vivemos sim essas experiências. Nós vivemos elas porque tem pessoas, há muitos irmãos e irmãs que gostam de evangelizar, que gostam de falar da palavra do Senhor, e eles falam a algumas pessoas e alguma pessoa ouve e entende o que o irmão ou a irmã está falando com eles e diz: ai, que bonito, isso é muito bonito que vocês vivem na sua igreja, que bonito que Deus está falando com vocês, é muito bonito. Mas somente isso. Eles não ligam e nós convidamos ele para a igreja, eles dizem: a gente vai, eu vou na sua igreja, mas nunca vai. Então diz que esses são aqueles a quem foi semeada a semente junto ao caminho. Então, quando foi semeada junto ao caminho, diz que as aves vêm e comem essa semente. Então, não fez nenhum efeito no coração da pessoa. O que foi semeado em pedregais, diz, é uma pessoa que ouve a palavra, ouve o evangelho do Senhor e logo recebe ela com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição, ou a perseguição, ou as tribulações, ou os dias ruins, eu adicionaria, por causa da palavra, logo se escandaliza e essa pessoa não continua na igreja, mas volta atrás e deixa de acreditar e esquece que Deus no momento falou com ela, no momento fez promessas maravilhosas para ela, mas essa pessoa não continuou, mas voltou. Esse é o que foi semeado em pedregais. No 22 diz: E o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste século e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Muitas pessoas dizem... Eu uma vez ouvi um jovem que estava na igreja e já levava uns 5 anos na igreja. Eu acho que a palavra do Senhor no coração desse jovem, o coração desse jovem se compara com o semeador quando a semente cai entre os espinhos. Então esse jovem, no seu coração, eram os espinhos. Ele ouviu a palavra e durou um tempo, durou uns 5 anos. Mas depois disse: não, é que eu tenho muitos compromissos sociais. Eu tenho que assistir em muitas reuniões, muitas festas, muitas reuniões, muitos coquetéis,
porque essa é a minha família. Esse é o nosso trabalho de reuniões sociais, então eu não posso continuar. Eu sei que Deus está na igreja, mas eu não posso continuar. Eu preciso me retirar. Porque eu tenho que estar lá no meio dessa sociedade, porque eu não posso me afastar deles. Então ele foi embora, porque a sua sociedade, a sua família e as amizades e o seu trabalho social lhe obrigaram ele, forçaram ele a se retirar da igreja depois de estar 5 anos na igreja. Isso é muito triste. Nós comparamos ele com a semente que foi semeada entre espinhos. Então diz que o engano e as riquezas de todas essas coisas, a vida social, tudo aquilo, roubam a fé da pessoa e a pessoa então não continua no caminho do Senhor. Diz, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Que bonito é, que formoso é quando diz que a semente que caiu em boa terra, ela nasceu, cresceu e deu muitos frutos. De tal forma que são aquelas pessoas que continuam no caminho do Senhor. Aquelas pessoas que vão perseverar até o final da sua carreira, até o final da sua vida. As que perseveram até o final da sua vida são essas pessoas quem no seu coração a semente foi semeada e o seu coração era boa terra, porque eles prosperaram, progrediram, foram firmes e fiéis no caminho do Senhor e nunca voltaram atrás, mas continuaram até o final. Essas são as pessoas para as quais o Senhor dá uma salva de palma, as quais o Senhor abençoa. Com essas pessoas, Deus diz, vocês são os meus filhos, esses são os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus são esses aqui, esses onde a semente foi semeada em boa terra, num coração sincero, reto, que dá bons frutos, que dá frutos, que tem virtudes, qualidades, dons espirituais, que serve a Deus. E uma pessoa que é firme e que não está de pernas bambas, nem está vacilando, nem está duvidando em momento nenhum da sua vida, mesmo que tenham dificuldades, mesmo que venham tribulações e dias ruins, ou críticas da sua família, ou a crítica da sociedade, o menosprezo das pessoas. Essa pessoa continua firme, abandona tudo aquilo e continua em frente, sem prestar atenção no que digam para ela das ameaças ou da zombaria. Continua firme até o final da sua carreira, até chegar naquele objetivo. Essa é a boa terra. E é o coração dos filhos de Deus. Nós desejamos sermos os filhos de Deus, porque esse que foi semeado entre espinhos, aquele que foi semeado junto ao caminho, aquele que foi semeado em pedregais, eles não eram filhos de Deus e com certeza eles estiveram na igreja por algum tempo, por alguns anos até. Estiveram na igreja, mas eles não fizeram a vontade de Deus. E não fazendo a vontade de Deus, então não podemos chamar eles de filhos de Deus. Eles não são filhos de Deus, eles foram só ouvintes, foram crentes. Continuamos com o verso 24. O Senhor continua ensinando com parábolas. E aqui no verso 24, o Senhor diz que lhes dá outra parábola, se referindo ao reino dos céus ou ao seu evangelho perfeito. E diz, o reino dos céus, então, o reino dos céus é a pregação do evangelho perfeito do Senhor Jesus Cristo, onde está o Espírito de Deus falando com os seres humanos e está Deus dando os dons espirituais e falando por profecia, por sonhos e visões e também falando por meio da Bíblia escrita. É isso o reino dos céus, é isso que nós chamamos do reino dos céus. E diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente em campo.
Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou joio entre o trigo e retirou-se. Então diz que veio o inimigo e semeou joio. Então diz, o reino dos céus, a pregação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é semelhante àquele irmão ou irmã evangelistas, o pastor, o pregador, como seja, que semeia a semente, pregou a palavra do Senhor, pregou a palavra no coração de algumas pessoas e diz, mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, que é o diabo, e semeou o joio. Então, ele semeia o joio no coração desses homens, dessas mulheres que tinham sido evangelizados, que estavam indo na igreja, que estavam assistindo, felizes, contentes, Deus falando com eles em profecia, Deus fazendo promessas para eles, e eles ficavam pensando quando vai se cumprir o que Deus me prometeu. E tudo aquilo é o que acontece em nossas vidas normais, nossas vidas no Senhor. Então, como o diabo começou a semear joio, então veio a inconformidade, veio o orgulho, veio a ambição, o egoísmo, a inveja e muitas coisas mais. E essas pessoas se encheram de ambições também e já disseram, não, já não estou conforme, não aceito os ensinamentos, não aceito o jeito como pregam, como fazem as coisas nessa igreja. Melhor, eu quero ir fazer a minha própria igreja, eu vou fazer a minha própria igreja porque eu vou fazer as coisas do jeito certo, perfeito. E isso tem acontecido com muitos. Outros, pela inveja e pela ambição, então, acabaram se retirando porque viraram inimigos da igreja, dos crentes, dos pastores, dos pregadores. Desse jeito, o diabo semeou o joio nessas pessoas. Então, diz que... Então, aqui veio o mal e essa pessoa acaba não voltando na igreja e acaba não buscando mais de Deus. E diz o 26, e quando a erva brotou e deu fruto, então apareceu também o joio. Vieram os servos do dono da casa e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? Onde, pois, veio o joio? Se você tinha semeado trigo, então por que temos joio também? Esse arvorezinho que não serve para nada e não deixa o trigo progredir. E o Senhor lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos e o arranquemos? Senhor, queres que nós tiremos todas essas pessoas da congregação que estão dando um mau testemunho, que não querem se arrepender, que não querem viver em dia com o Senhor, essas pessoas que são invejosas, que falam muito, que são murmuradoras, criticam, são cheios de rancores, de ódios, cheios de ambições, que estão botando divisões na igreja e vivem ficando bravas e criticando e vivendo no seu pecado e vêm na igreja só para pedir profecia e acabam fazendo pecado quando saem da igreja, na sua vida familiar, na sua vida do dia normal, acabam praticando o pecado e não se arrependem. Senhor, será que tiramos eles da igreja e dizemos para eles que não voltem mais, que eles não têm direito a entrar? Que somente têm direito a entrar na congregação os santos, os perfeitos, Senhor? Mas então, o Senhor, como nós fazemos para conhecer os perfeitos? Como nós fazemos para conhecer os santos, os que têm um coração reto, perfeito e santo? Como nós fazemos, Senhor? Somente Tu és o único que conheces. Então, é por isso que o Senhor, como Ele viu a incapacidade humana para conseguir discernir e escolher quem são e quem não é, então o Senhor diz aos homens, eles lhes dizem, Senhor, queres, pois, que vamos e o arranquemos? E ele lhes disse, não, porque se vocês arrancam o joio, também vão arrancar o trigo. Isso é verdade. Então, a incapacidade humana, como nós não conseguimos discernir, nem sabemos o coração da pessoa, porque as aparências é o que nós vemos, muitas aparências. Somente Deus é quem conhece o coração de um ser humano. E Deus é o único que pode tirar as pessoas da congregação ou permitir que elas estejam na congregação. Então o Senhor diz, deixai crescer juntas as duas coisas até a colheita. Então deixem que essas pessoas estejam na congregação, deixa eles. Aqueles que você vê que estão dando mau testemunho, que não querem se arrepender,
e que as pessoas vêm aqui para reclamar deles. O que você acha? A família tal, eu sou vizinha daquela família e eles dão muito mau testemunho. O que vocês acham que essa família vem aqui na igreja, ora e canta e pedem profecia e começam a testificar? E quando eles vão para casa, como eles são os meus vizinhos, eu vejo que eles ficam bêbados, eles ficam bebendo, eles acabam falando palavrões e tendo discussões e brigas e iras e são irresponsáveis e são desorganizados. Eles não são responsáveis de ter um lar, de ter uma família. Então eu vejo todos os maus testemunhos dessa família. Como assim que essa família está vindo na igreja e acaba dando esse mau testemunho, esse mau exemplo? Então o que eu vou fazer? Será que eu também vou fazer a mesma coisa? Será que eu vou seguir o mau exemplo deles? Então todas essas coisas são as que o Senhor vê e ele dizia: se vocês arrancam o joio, então também podem arrancar o trigo. Então quer dizer, machuca uma vida espiritual de algum crente. Então, se nós vemos os defeitos das pessoas, vemos os defeitos e como nós vemos eles, então dizemos para ela: não volta na igreja porque você tem tal defeito. Você não tem se arrependido, você não busca de Deus, você ainda não é um filho de Deus, então não volta. Então, se eu faço essas coisas com essas pessoas, machuco os outros. Talvez aos seus parentes, talvez as suas amizades, talvez os mesmos crentes que estão na igreja. Como assim tiraram essa pessoa porque fez um erro, porque falhou na sua vida e fez um erro e, acabou escorregando na sua vida espiritual em algum momento da sua vida e agora então temos que rejeitar ela, temos que tirar ela, mas ao mesmo tempo os mesmos crentes, as outras pessoas que estão lá estão ficando escandalizadas, estão se angustiando, por que está acontecendo aquilo, o que está acontecendo? Então veio um escândalo ainda maior. Então, vem um escândalo onde as pessoas, ao se escandalizarem, não sabem o que fazer e as suas vidas espirituais acabam derrubando-se, começa a diminuir na vida dessas pessoas, elas ficam desiludidas, elas se desanimam, acabam não buscando de Deus e ficam tristes e talvez os que deviam sair da igreja não saem. E outros acabam indo embora, e desse jeito acontece, então, todas essas anomalias na congregação, que é o que Deus não quer. O Senhor não quer os escândalos, porque diz o Senhor que por causa dos escândalos, muitas pessoas acabam voltando atrás, muitas pessoas acabam caindo na sua vida espiritual. Então, é por isso que o Senhor nunca permitiu que nós, os seres humanos, e as diretrizes da igreja, os pastores, os profetas, os apóstolos, fossem fazer justiça com as suas próprias mãos, com os crentes. Mas o Senhor nos ensinou que era Ele o único que conseguia fazer essas coisas, porque nós, como humanos, não sabemos quem são os que verdadeiramente merecem a disciplina e quais não, somente Deus. Então, é por isso que o Senhor dizia para essas pessoas: vocês não vão arrancar o joio, porque arrancando o joio, vocês vão acabar arrancando também o trigo. Por tirar uma pessoa que diz que fez alguma coisa errada e está dando mau testemunho, então eu digo para ela: você vai embora da igreja, mas as suas famílias, as suas amizades, as pessoas que estavam vindo na igreja por causa dela, então o que eles vão achar? O que eles vão dizer? Então vamos destruir muitas pessoas. O Senhor estava no correto e Ele é sábio. Então aqui diz o Senhor no verso 30, Ele lhes diz: deixai crescer juntas duas coisas até a colheita, até o final. Até o final. A colheita. Nós poderíamos dizer que a colheita, ou o final, ou o objetivo é a duração da vida de um ser humano, de um homem ou de uma mulher, até quando ele viveu. Vamos supor que um homem e uma mulher viveram até os 70 anos e nos 70 anos morreram. Aí foi o tempo da colheita. Ele morreu aos 70. Mas como ele morreu? Morreu no caminho de Deus, fazendo a vontade do Senhor? Ou ele morreu sendo tropeço na igreja? Sendo, vamos dizer, nunca quis se arrepender, ou era joio na igreja, ele sempre foi joio. Então, Deus é quem sabe.
chegaram no objetivo, chegou no objetivo, e Deus é quem sabe, e é lá onde Deus entra para julgar e dizer, você foi joio na minha igreja, e como você foi joio, então vai para tal lugar, para sofrer. E o outro, não, você foi trigo na minha igreja, como você foi trigo, então vai lá para aquele lugar para descansar, para triunfar, para felicidade, para viver naquele céu, para viver naquele paraíso que eu tenho para os que fazem a minha vontade. Então, do Senhor é o poder para fazer essas coisas, não dos seres humanos. Então, o Senhor diz aqui, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, recolhei primeiro o joio, os ceifeiros são os anjos, não é? Recolhei primeiro o joio, atai-o molhos para queimá-lo, mas o trigo recolhei o meu celeiro. Levem o trigo para o paraíso, para que eles desfrutem das bênçãos que eu tenho, para aqueles que fizeram a minha vontade, para aqueles que andaram nos meus caminhos, fizeram e cumpriram os meus mandamentos e ganharam muitas almas, muitas pessoas deram bons frutos para eles, então é para eles esse trigo, recolham eles e levem eles no paraíso para que desfrutem. E do joio, que estiveram lá e que nunca deixaram progredir a vida espiritual dos outros, então para eles está o tormento, a vida de tormento. Bem, era essa a parábola do trigo e do joio. Agora o Senhor Jesus Cristo fala de outra parábola. Diz, uma parábola do grão de mostarda, e diz no 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus, já nós dizemos que o reino dos céus é a pregação do evangelho perfeito do Senhor Jesus Cristo. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou em seu campo. Então diz que ele tomou um grão de mostarda que é tão pequenininho e semeou ele num campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas crescendo é maior que as hortaliças e se faz árvore, de tal modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Então diz que essa árvore é grande, acolhe, é uma pessoa de bom testemunho, é uma pessoa que vive uma vida reta, perfeita diante de Deus, uma pessoa que tem valores, que tem educação, que tem qualidades, virtudes, que tem dons espirituais, que trabalha no Senhor, que ama todos, é misericordioso com todos, que não faz exceção de pessoas, não olha torto para ninguém, mas com todos ele tem misericórdia. É essa pessoa. Essa pessoa é esse grão de mostarda que virou numa árvore grande, gigante, e que com os seus ramos acolhe e diz que todas as aves vêm aninhar-se em seus ramos, acolher-se e viver naquela árvore. Então, essa pessoa cheia de todas essas virtudes e qualidades, cheia de Deus, então o que ela faz é também dar de Deus para as pessoas. Então, muitas pessoas virão se refugiar na sua oração, no seu consolo, na sua doutrina, no que Deus tem dado para essa pessoa. Então, isso é o formoso, isso é o maravilhoso, que nós sejamos realmente essa semente de mostarda, que sejamos essa árvore frutífera, grandíssima, cheia de muitos ramos, para fazer muito bem para as pessoas, para dar bom exemplo e bom testemunho para muitas pessoas, e que muitas pessoas consigam se converter a Deus pelo nosso testemunho, pelos nossos valores, por nossos frutos que nós damos para Deus. É esse o nosso desejo, e é isso que nós temos que sermos. Olhem a forma como Deus está ilustrando a vida espiritual de um homem ou de uma mulher que são filhos de Deus. No verso 33 diz, outra parábola, diz o Senhor, o reino dos céus, o evangelho perfeito do Senhor Jesus Cristo, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu, quer dizer, misturou com 3 medidas de farinha, misturou esse fermento e diz até que tudo fique fermentado. Então diz que o fermento é um produto que faz crescer e crescer. Então ela coloca nessas 3 medidas de farinha e até que fique grande, e muitos pães saem disso, muitos pães saem desse fermento. Então diz que a nossa vida espiritual, nós também temos que ser um fermento, mas fermento bom,
que cresce, mas é que cresce a nossa vida espiritual. Nós crescemos no Senhor. Crescemos ao invés de diminuir. A nossa vida espiritual tem que ser de progresso em progresso todo dia que passa, para que muitas pessoas conheçam as coisas de Deus, para que muitas pessoas cheguem aos pés do Senhor, se convertam a Deus. Então, nós também temos que sermos esse fermento e temos que ser, olhem, já temos que ser a boa semente que caiu em boa terra. Temos que ser o grão de mostarda, temos que ser o fermento, temos que ser esse trigo. Glória ao nosso Deus. E aqui no verso 34 diz: tudo isso disse Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, de modo que se cumprisse o que fora dito pelo profeta no Salmo, quando o rei Davi profetizou e disse: abrirei em parábolas minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E depois o Senhor aqui começa a explicar a parábola do joio. Mas, como nós já falamos, a parábola do joio, mas vamos ler rapidamente o que diz o Senhor. Os discípulos lhe disseram: Senhor, nos explica a parábola do joio, porque nós não entendemos. E o Senhor lhes diz no verso 37, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, diz. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno, do diabo. O inimigo que o semeou é o diabo e a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Mas então, irmãos, nós vemos que é uma vida, é um progresso, é algo que acaba sendo contínuo a nossa vida espiritual. Quando diz que quem semeou a boa semente é Deus, mas Deus semeia a boa semente por meio de um homem ou de uma mulher que são de Deus. Então, eles evangelizam e semeiam a boa semente. E o campo é o mundo, mas também é o coração do homem, do ser, porque é quem ouve a palavra de Deus. E os joios são os filhos do maligno, porque o diabo está aí pronto também para colocar joio no coração das pessoas, para fazer que elas sejam desobedientes e nécias e acabar tropeçando as vidas espirituais numa congregação. Então, é por isso que o Senhor aqui dá para eles uma explicação no geral. Mas essas explicações nós já estamos vivendo elas detalhadamente pelas experiências que nós temos de viver já nestes caminhos do Senhor. Então o Senhor diz no 39, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim, pois, como se recolhe o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Então diz que uns vão para a vida eterna e outros vão para o tormento. E enviará o Filho do Homem seus anjos e colherão de seu reino tudo que causa tropeço e os que cometem iniquidade. Mas isso o Senhor que faz, não somente para o final do mundo, para o fim do século, mas nós temos visto em nosso caminho desses 50 anos em que o Senhor tem se manifestado conosco e tem estado falando conosco, nós temos visto também muitas pessoas que o diabo tem semeado joio nos seus corações e tem servido de tropeço para outras vidas, tem destruído vidas espirituais. Mas graças a Deus que Ele tem tido misericórdia e tem ajudado as pessoas, tem esclarecido para as pessoas, corrigido elas, e bem, o Senhor pastoreando também e dando para nós esse trabalho para fazer, e a sabedoria e o conhecimento de como fazer bem as coisas. Então, por causa de tudo isso, nós agradecemos ao Senhor. E aqui o Senhor diz que para o final do mundo, também no fim do mundo, também acontece que todo esse joio, as pessoas do mundo que também acabam sendo joio, porque as pessoas do mundo, os incrédulos que acabam zombando da igreja, que zombam de Deus, da palavra de Deus, às vezes alguns irmãos vão para uma empresa trabalhar e dizem para eles, não, você tem que fazer isso e outro, e ele diz, não, eu não faço isso porque eu vou numa igreja e eu leio a Bíblia e eu não vou fazer essas coisas, eu não costumo ter esses rituais.
Essas coisas eu não faço. Então zombam deles e falam: ah, lá vem o cristão, lá vem o crente com a Bíblia embaixo do braço. Ah, não. Então as pessoas começam a zombar deles e a rirem dos irmãos, das irmãs, zombam deles, então os irmãos se sentem tão mal e tem pessoas tão fracas e que por causa da zombaria que eles recebem, pelo bullying, como hoje em dia nós falamos com as palavras modernas de hoje, com o bullying que fazem para eles voltam atrás. E eles dizem: não, eu não vou voltar a ler a Bíblia, não vou voltar na igreja porque eu não quero que zombem de mim, que acabem rindo de mim, que me critiquem. Lá está o joio trabalhando também. Não somente o joio dentro da congregação, mas também as pessoas do mundo, também o diabo entra neles como joio para destruir os verdadeiros filhos de Deus. Então é por isso que os verdadeiros filhos de Deus têm essa luta, e por causa disso o apóstolo Paulo diz, é que temos que lutar contra potestades dos ares, contra os principados, contra os principais dos ares, essas potências, é contra eles que nós temos que lutar. Porque os verdadeiros filhos de Deus é aquele trigo, são aquele trigo verdadeiro, e no mundo o diabo está semeando joio para que vão contra eles, para que a igreja não funcione, para que as pessoas não leiam a Bíblia, para que as pessoas não conheçam de Deus. Então vemos esse joio trabalhando desse jeito. E o que dizer dentro da congregação, que é o que já explicamos? Dentro da congregação também o diabo semeia o joio em alguns corações que não são conformes, que não querem ser fiéis no caminho do Senhor. Então, tudo isso nós temos, para que nós sempre estejamos lendo aqui, meditando nestas parábolas, porque tudo isso nos dá um grande ensinamento. E aqui no verso 44 que diz, a outra parábola de um tesouro escondido, Deus fala. Diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem tendo-o achado escondeu, e pelo gozo por ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, está querendo nos dizer que um homem achou um tesouro escondido num terreno. Como esse terreno tem um dono, então ele diz, eu não posso ir lá e tirar esse tesouro, porque esse terreno, esse lugar é alheio, tem um dono. Então, o que eu faço para conseguir desfrutar desse tesouro que eu achei? É meu tesouro porque eu achei ele. Então diz, não, eu vou ter que comprar esse campo para conseguir ter a liberdade de buscar o tesouro e tirar ele. Então diz que ele assim compara o reino dos céus também com esse tesouro. Então esse tesouro que nós temos achado, nós achamos um tesouro. O primeiro dia que nós chegamos na igreja, a primeira vez que Deus falou conosco lá, nós achamos um tesouro. E nós, o que temos feito? Nós temos feito tudo o impossível para conseguir desfrutar desse tesouro, para conseguir que esse tesouro seja nosso, que nós tenhamos essa liberdade de estarmos na igreja. Então, o que eu fiz? Eu renunciei. Eu renuncio à minha família, às minhas amizades. Eu tenho que renunciar a muitas coisas. E quem se opuser, que fiquem me proibindo, que falam que não me deixam ir na igreja, que eu busque das coisas de Deus, que eu leia a Bíblia, porque eu achei um grande tesouro para minha alma, para minha vida espiritual. Deus fala comigo, Deus existe, Deus se manifesta em tal lugar, eu tenho que ir lá, mas eu tenho muitas oposições. Então, eu tenho que tirar essas oposições, me despojar de tudo aquilo que me impede, seja a família, seja quem for, seja os problemas, o trabalho, seja quem for, eu tenho que me despojar disso para eu conseguir estar lá naquela congregação, lendo a Bíblia, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, agradando ao meu Deus. Eu tenho que falar tchau para muitas coisas que eu era. Então, isso as pessoas se despojam por seguir a Deus. Uma vez eu conheci uma irmã que ela era cantora e ela ficava cantando todas as noites em lugares, em bares, em cabarés. Ela cantava e usava a sua roupa chique para fazer esse trabalho. E quando ela conheceu e achou esse tesouro, ela achou o tesouro, chegou na igreja. Deus falou com ela e sua família. E todos ficaram felizes, apaixonados. Deus está aqui neste lugar, eu vou continuar neste lugar.
Ela comprou a Bíblia e eles começaram a seguir, a cantar, buscar as coisas de Deus, o espiritual, lerem a Bíblia. Então, o meu trabalho, eu vou renunciar ao meu trabalho. Vou fazer outro trabalho porque isso não é para mim. Como é possível que eu achei a Deus? Eu continuo no caminho de Deus e eu vou renunciar ao meu trabalho. Então ela achou um tesouro. E o que ela fez? Para conseguir adquirir e desfrutar desse tesouro, ela tinha que renunciar ou fazer alguma coisa. Este homem comprou todo o terreno. E esta irmã, ela teve que renunciar ao seu trabalho que ela tinha para que ela pudesse estar agradando a Deus. Ela disse, o trabalho não é bom para eu agradar a Deus. Conheço também algumas pessoas, algumas mulheres, que elas eram de uma vida, não sei, como da prostituição, todo esse tipo de coisas. Esse era o seu trabalho. E quando elas também acharam esse tesouro, acharam esse tesouro, disseram, nós precisamos renunciar. Eu vou renunciar a esse trabalho e Deus vai me dar um trabalho decente. E então, assim foi que aconteceu, que Deus abriu as portas para elas e agora elas têm um trabalho digno e assim a pessoa então está seguindo esse caminho. É claro, a família criticando elas, ameaçando as amizades, a sociedade, os amigos, os vizinhos, criticando eles. Outro dizendo, nós vamos tirar a sua herança, não vou dar nada para você por estar lá naquela igreja, enfiado naquela igreja, fazendo essas coisas, agora lendo a Bíblia. Então, vem as ameaças e vem a rejeição da sociedade, da família, dos vizinhos. Mas todas as pessoas disseram, nós achamos um tesouro e eu tenho que ver como que eu vou desfrutar desse tesouro. Então, eu vou renunciar a tudo. E ninguém olhe para mim, todos me menosprezem. Eu continuo no caminho do meu Deus. É isso o tesouro escondido. A pérola de grande valor diz, é a mesma coisa. Aqui diz o 45. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha. Porque quando achou essa pérola preciosa, ela valia mais do que tudo que ele tinha comerciado na sua vida. Então ele diz, não, eu vou vender tudo que eu tiver e vou comprar essa pérola porque essa pérola é a que vai me dar maior ganância no futuro. Então, essa é a nossa vida espiritual. É isso o que nós fazemos quando conhecemos um Deus vivo, um Deus de poder. Nós conhecemos ao Senhor e seguimos e renunciamos à nossa vida, renunciamos às nossas amizades, à nossa família. Nós renunciamos a tudo, porque Deus está primeiro, porque eu achei um tesouro, porque eu achei uma pérola de grande valor, porque Deus é primeiro. E Deus é quem me dá felicidade. Então eu renuncio a tudo. Ah, minha família começou a me criticar? Ah, então eu não vou voltar onde é a minha família porque eles não estão me sustentando economicamente. Então, como eles não estão me sustentando, então vocês vivem a sua vida, pensem o que vocês quiserem, mas eu vou seguir o caminho do meu Deus. Então, tudo isso é o que o Senhor quer que nós valorizemos. O verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. A verdadeira palavra do Senhor. Não é somente dizer, acreditar e acreditar como as pessoas que dizem, eu acredito, temos que orar. Nós ouvimos as pessoas agora, hoje, com essa situação que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que dizem, não, é que tem que orar, temos que orar, então faz as suas orações. Mas será que Deus está ouvindo essas orações? Bem, isso é que temos que pensar e meditar. Nós temos certeza que Deus está ouvindo as nossas orações, porque Ele tem nos provado uma e muitas vezes. Não é a primeira vez que nós estamos orando e pedindo a Deus por alguma petição muito grave que está acontecendo e Deus sempre tem nos ouvido, sempre tem nos respondido e por isso nós sabemos que Ele nos ouve, que Ele é vivo e se manifesta, que Deus me diz, não temas, não se preocupe, não se angustie, porque isso não vai demorar muito tempo. Glória ao Senhor! O Senhor diz todas essas coisas. Não vai demorar muito tempo. As outras pessoas que têm orado, Deus, o que tem falado com elas? Eu gostaria que me contassem, não falando das pessoas da igreja, não falando da nossa congregação. Estou falando de muitas pessoas no mundo, de muitas religiões que eu ouço agora que elas oram e dizem que pedem a Deus, mas orar o quê?
da boca para fora, mas o coração longe de Deus, é que para que Deus nos ouça, temos que agradar a Ele. E para que Deus nos ouça, temos que abandonar o pecado. Deixar o pecado e fazer a vontade de Deus, agradar ao Senhor sem pecado. E ler a Bíblia, porque temos que ler a Bíblia, porque é lá onde está tudo que tem a ver com esse Deus verdadeiro. É o único livro. A Bíblia, não há outro livro, não há outros livros, outros textos nos quais nós possamos consultar ao respeito de Deus. É a Bíblia. O Espírito Santo está lá. Se você é um homem ou uma mulher sinceros, que verdadeiramente querem ter a Deus, então busquem esse Deus da Bíblia, clamem para Ele, esse Deus que foi de Abraão, que esteve com Jacó, com Isaac, com Moisés, esse Deus que esteve com os profetas na antiguidade. Esse é o Deus verdadeiro. Ele é quem devem buscar e clamar, e Ele vai ouvir sim. Então, eu convido todos para lerem a Bíblia. E aqui, no verso 51, diz: E disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, entendestes todas essas parábolas que eu disse para vocês ao respeito do reino dos céus? E eles lhe disseram, sim, Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor, entendemos. E o Senhor lhes disse, por isso, todo escriba instruído quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas, querendo dizer o Senhor. Por isso, uma pessoa que está preocupada pelo reino dos céus tem que tirar do Novo Testamento e do Antigo Testamento, da época da lei de Moisés e desta época de Jesus Cristo, tirar todos esses tesouros, todos esses conhecimentos, essa doutrina, esses temas que Deus fez, todas essas coisas nas quais o Senhor se manifestou naquela época, e essa pessoa começa a ler porque no Antigo Testamento há muitos tesouros, há muitas coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no Novo Testamento nós achamos já as vivências, as experiências do Senhor Jesus. E depois, nas epístolas dos apóstolos, nós achamos como eles foram mensageiros e continuaram no caminho que o Senhor fez para eles, o trabalho que Deus encomendou para eles, o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo se manifestou maravilhosamente. E hoje em dia também Deus a nós tem nos encomendado um trabalho de evangelizar, de ensinar para as pessoas que elas conheçam de Deus. E nós estamos desfrutando da palavra do Deus viva, de um Deus vivo, um Deus em espírito e em verdade. Então, é esse o Deus que nós temos que continuar buscando, adorando, louvando sempre e ensinando para as pessoas que elas conheçam esse Deus maravilhoso. A honra e a glória sejam para o nosso Deus e agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por nos ensinar a sua palavra maravilhosa desse jeito e agradecemos ao nosso Deus no dia de hoje. Agora vamos estar orando ao nosso Pai, orando ao Senhor pelas petições, pelas necessidades, pelas doenças. Você que está lá, qualquer doença que você tiver, clame para o Senhor agora, neste momento, e você conte para o Senhor a sua doença. Conte para o Senhor, diga, Senhor, eu estou doente disso, daquilo. Os médicos me disseram que eu já não tenho muito tempo na minha vida. Eu quero viver mais um pouquinho, porque eu quero te servir bem com as suas palavras. Com o que tiver no seu coração, peça a Deus. E também vamos pedir ao Senhor que Ele tire esse vírus, que Ele repreenda esses espíritos ruins e que o Senhor não permita que venha nenhuma calamidade em nível mundial, que Ele não permita, que nos guarde e nos proteja. Que o Senhor ouça as nossas orações. Vamos estar orando por todas essas necessidades Bendito e petições. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor. Gracias te doy, mi Señor y Dios, por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber permitido que se escribiera la Biblia, porque es el libro de información que tenemos para saber de ti, para conocer de ti. Nosotros de dónde hemos aprendido, de dónde aprendimos
que orando a ti, clamándote a ti, para que una persona que está enferma se sane de su enfermedad, aprendimos fue en la Biblia, Señor. Como la Biblia tú nos enseñas que hay que clamarte a ti y pedir por un enfermo, eso lo hemos hecho y el enfermo se ha sanado. También, Señor, todas las personas que han vivido peligros, acechanzas, peligros de muerte, secuestros, violaciones. Tú dices, Señor, clama y yo te voy a responder, yo te voy a oír y te voy a bendecir y te voy a libertar, te voy a guardar y te voy a proteger. Y eso, así conforme dice tu palabra, conforme dice la Biblia, lo hemos practicado y tú nos has escuchado, tú nos has oído, Señor. Así como hace poco una hermana daba un testimonio, Señor, daba testimonio que su esposo lo habían secuestrado en un país y estando allí él secuestrado, esta señora oraba a ti, Señor, por él y tú le decías, no será la mano del hombre quien lo va a sacar de allí del secuestro, seré yo. Así tú le dijiste a esta hermana, le prometiste a través del don de la profecía. Y esta hermana cuenta que el esposo, de un momento a otro, él estaba con unas esposas, tenía sus manos atadas. Y allí, en el lugar donde estaba prisionero, dice que se le rompieron esas cadenas, esas eslabones que tenía de las esposas en sus manos, quedó libre. Y que el Señor puso pusiste un profundo sueño a los guardias, a las personas que lo estaban cuidando ahí, a los secuestradores, y que tú les pusiste en un sueño profundo. Mientras tanto, él logró escaparse y se escapó y fue salvo de ese secuestro, quizá de la muerte. Padre Santo, todo esto nosotros lo oímos, lo escuchamos, porque la gente nos cuenta. ¿Y de dónde hemos aprendido, Padre? De la Biblia. De la Biblia aprendemos, Padre. De ahí es que aprendemos todo, porque la Biblia es real, porque la Biblia no es un libro literal, no es un libro de historias, es un libro vivo donde tú te manifiestas y nos oyes, y tú eres un Dios vivo de poder, que en espíritu nos oye, nos ve, nos escuchas y haces milagros en nuestras vidas, Padre Santo. Cuántas cosas hemos recibido en nuestra vida, cuántos beneficios de tu mano poderosa, Señor. Aquí estamos delante de ti. Estamos aquí, Señor, delante de tu presencia para pedirte misericordia, como siempre lo hacemos, pedirte, Señor, que tú seas ese médico divino, que extiendas tu mano poderosa sobre los enfermos y que tú los sanes, los libertes, quites las enfermedades incurables y tú seas sanándolos, guardándolos y protegiéndolos también de brujería, de hechicería, de maldiciones. Sana y liberta a cada uno, Señor. Mira que ellos tienen también, hay muchos que tienen una necesidad. Suple las necesidades, Señor. Susténtale, Señor, que no les falte la comida, que no les falte la vivienda, el vestido, que tengan su comida, que tengan lo necesario, Padre. Extiende tu mano, Señor, y bendice a cada uno. También hay peticiones, hay necesidades, hay anhelos del corazón. Concede los anhelos, mi Señor, si esto es conveniencia para ellos. Padre Santo, y nuestra petición general también que tenemos, Señor, con este virus, que tú no permitas, mi Señor, que vengan calamidades, que no permitas estas cosas, Señor. Corta todo este mal, Señor, destruye este mal. Extiende tu mano poderosa y reprende todos estos espíritus inmundos, Señor, que están en el mundo destruyendo. Señor, que la gente que te clama, que la gente que te busca, realmente lo hagan de corazón sincero y tú los escucharás y tú los oirás y los bendecirás. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Esa es tu promesa. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, eterno Dios. Las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor.
contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Maligno poder, malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias, Padre Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênçãos e triunfos e vitórias. Vou dar muita prosperidade, muita bênção, muito progresso e muito triunfo a todos aqueles que me invocam de coração sincero. Vou abençoar vocês e vou colocar vocês em alto. Vocês serão firmes nos seus caminhos. E porei e darei muita bênção. E colocarei vocês no alto e vão vencer e vão triunfar. Busquem o espiritual, busquem a vida eterna, porque vem muitas mudanças, vem muitos triunfos e vem vitórias. E não tenham medo, porque eu estou vendo o mal, estou ouvindo os clamores. E o dia que vocês menos esperem, eu vou estar agindo, vou agir. Mas virão bênçãos. Não se angustiem. Clamem e orem e continuem em frente. Bênção. Gracias, mi Padre. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Tú eres grande, tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dueño. Tú nos gobiernas, Padre. Tú eres el que gobierna la naturaleza. Tú gobiernas, Señor, el planeta, los planetas. Tú gobiernas, Señor, todo el universo. Eres tú el dueño y el gobernante, mi Señor. Solamente tú dispones todas las cosas. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir. Haznos fuertes, Padre. Haznos fuertes, valientes y firmes en tu camino. Gloria y honra a ti. Santo eres, mi Señor, bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Amém. Gracias, Senhor. O Senhor abençoe vocês. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.